Muito bem, olá meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os meus amigos e irmãos que estão sempre assistindo a Rede Bálsamo e Mel. Estou aqui hoje com meu amigo, pastor Paulo Delagnese, e nós vamos, na verdade, na noite desse dia, compartilhar algumas coisas muito importantes, relevantes acerca da palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês que estão sempre atentos aí à Rede Bálsamo e Mel, como Edson Moraes já está assistindo, Cláudio Fernandes. Daqui a pouco muitos irmãos e amigos estarão aí antenados em mais uma live, em mais uma transmissão pela Rede Bálsamo e Mel. Mayra Camila, Deus abençoe. Cláudio, Deus abençoe também. Cibele, que bênção, é um prazer, é uma alegria estar com vocês na noite desta terça-feira. Que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, que seja esta bênção que Deus venha derramar sobre as nossas vidas. Estou aqui com o pastor Paulo Delagnese e eu quero dar a oportunidade para que ele possa também cumprimentar todos os irmãos que assistem à Rede Bálsamo e Mel. A paz do Senhor a todos, amados irmãos e irmãs aí da nossa Rede Bálsamo e Mel. É um prazer estar aqui com o pastor Silvano, nosso pastor, presidente, pastor amigo. Faz 23 anos que nos conhecemos, e estamos aí na caminhada. Então é um prazer estar aqui e participar deste momento ímpar, que é falar a palavra de Deus. Muito bem, estou vendo aí Léo do Lavacar, Osmar Santos, são muitas famílias já sintonizadas assistindo a Rede Bálsamo e Mel. O irmão Osmar, nosso baterista, nosso diácono, está ali cumprimentando a todos, Giovanni Machado também. Na verdade, pastor Paulo, quando nós abrimos a transmissão da Rede Bálsamo e Mel, muitos irmãos e amigos acabam sempre compartilhando, e eu queria pedir para você, daqui a pouco nós vamos estar entrando na palavra, eu gostaria que você estivesse compartilhando também esse vídeo, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Isso é bom. E depois você também vai poder ver esse mesmo vídeo no nosso canal do YouTube, caso você queira acompanhar por lá, se inscrever, a mesmo vídeo aqui que está ao vivo, você vai também poder compartilhar com os amigos no WhatsApp. Pastor Paulo, qual é o nome do canal pelo YouTube para que as pessoas possam estar acessando? Paulo.Delagnese. Muito bem, muito simples, Paulo.Delagnese. O problema é o Delagnese. Esse Delagnese, mas é muito fácil. Entrando lá tem inúmeros vídeos, muitos vídeos de pregações, de ensinos para a família, muitos vídeos da Escola Bíblica Dominical, e tem sido de grande bênção para as pessoas que assistem esses vídeos. Muito bem, nós estamos hoje nessa terça-feira com uma participação especial. Sempre eu faço essa live sozinho, mas hoje aprove a Deus o pastor Paulo estar aqui na nossa casa, pastor Paulo? Glória a Deus por isso, é um prazer. Muito bem, para que nós possamos estar compartilhando. Estou vendo ali o pastor Clóvis também, nosso professor, o nosso facilitador também assistindo a Rede Bálsamo e Mel. Eu quero hoje compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Atos 1 e 8. Eu creio que todos que estão assistindo devam ter uma Bíblia nas suas casas. Se você pode abrir, nós queremos então compartilhar hoje uma palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, até porque essa semana é uma semana muito especial para nós. Nós estamos neste mês com um tema específico para os nossos cultos de quinta-feira na nossa igreja sede, e o tema é a busca pelo Espírito Santo. Na semana passada eu estive compartilhando com os irmãos que assistem a Rede Bálsamo e Mel, eu estava compartilhando sobre a diferença que Pedro viveu quando ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Na verdade, até o seu temperamento foi controlado pelo Espírito Santo. E Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de se ascender aos céus, ele disse: mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e em toda a Judéia. Na verdade, esse texto
ser-me-eis testemunha como em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Interessante que quando Jesus deu esta instrução, ele, percebendo que os seus discípulos estavam tristes, estavam sem norte, porque logo pensaram que ficariam sem nenhum amparo, e o Senhor disse: olha, fiquem tranquilos, eu estou indo, mas eu enviarei o Consolador. E este Consolador vai estar com vocês todos os dias. E ele vai ensinar a vocês todas as coisas. E no livro de Atos, escrito por Lucas, está escrito: e disse o Senhor: mas recebereis este poder, esta virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber que a igreja, já na sua implantação, ela teve um favor muito grande do Senhor na sua trajetória, na sua consolidação, a ajuda bendita do Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem isso. Na verdade, por que receber o Espírito Santo? Alguém, quando aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo, ela passa a ser propriedade exclusiva do Senhor, tem o selo do Espírito Santo. Porém, isso que Jesus está dizendo estava relacionado ao trabalho, ao que a igreja deveria continuar fazendo após a sua partida. Você pode ser empresário sem ter este poder do Espírito Santo, você pode ser farmacêutico, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser casado, você pode ser solteiro, você pode ser aquilo que você deseja ser sem o poder do Espírito Santo. Você pode ser crente, pode ser evangélico, pode não ser. Você pode ser o que você quiser sem o poder do Espírito Santo. Porém, para ser testemunhas, é preciso o revestimento de poder. É neste revestimento de poder que o Senhor Jesus está, na verdade, ordenando a sua igreja para que pudesse dar caminhada para que pudesse caminhar sobre a face da terra. E nós vamos perceber ao longo do Novo Testamento e depois também ao longo da história da igreja, pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que foram cheias do Espírito Santo e que realizaram para Deus uma grande obra através do poder do Espírito Santo. Nós vamos encontrar ao longo da história pessoas que foram, cheias do Espírito Santo e que realizaram para Deus grandes trabalhos. Não é isso, pastor Paulo? Sim, com certeza. Inclusive o próprio apóstolo Pedro, logo após ele ser impactado pelo Espírito Santo, ser cheio, ele começa a realmente cumprir o que Jesus havia dito que era ser testemunha. A primeira mensagem dele é aproximadamente 3.000 almas, contando homens, a Bíblia destaca. Depois, na outra mensagem, mais uma grande multidão. 5.000. São 8.000 almas em 2 mensagens. Em 2 pregações. Você pensou os pregadores de hoje? Não faz nem ideia disso, né? E olha que eles não eram coach, eles não tinham conhecimento assim. Nada. Na verdade, a implantação da igreja, ela foi direcionada, ela foi conduzida com a ajuda do Espírito Santo. Pedro entendia de pescar, de jogar rede. Peixe, Pedro era bom. Sim. E quando nós olhamos, por exemplo, na semana passada nós estávamos compartilhando, até eu defini aqui, até dizendo para os irmãos que o Pedro sem esse revestimento, poderíamos dizer que seria o Pedro que dava pena. E dava pena de verdade, porque imagina um homem tão experiente quanto Pedro, com medo de fantasmas lá no mar da Galileia, um homem totalmente exagerado, Jesus querendo lavar os pés, ele querendo tomar banho por completo, um homem violento, quando 3 anos andando com Jesus e ainda carregando a espada, e você percebe que após a descida do Espírito Santo, após Pentecostes, você percebe um Pedro mudado, um Pedro cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça, porque o poder, esse revestimento de poder, pastor Paulo, não é para que as pessoas se sintam melhor do que as outras, não é? Com certeza. E ainda falando de Pedro, coitado de Malco, que se Jesus não tivesse lá,
a família dele talvez morreria de fome, porque ele era soldado do sumo sacerdote. Sem uma orelha, ele não poderia mais estar junto com o sacerdote. Exatamente. Ia perder o emprego, porque Pedro arrancou a orelha dele. Mas Jesus foi lá, fez um milagre, colocou a orelha de novo e ele pôde continuar trabalhando. Restabeleceu a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, isso é tremendo, porque nós percebemos que a unção do Espírito Santo é que traz equilíbrio para a vida do homem. Eu conheço pessoas que dizem assim, mas veja bem, o meu temperamento é sanguíneo, ou o meu temperamento é colérico. Alguns dizem, olha, o meu é melancólico. Tem outros que batem no peito e dizem, eu sou fleumático, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Na verdade, Deus não muda o temperamento do homem. Os temperamentos não podem ser mudados. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, vamos encontrar um Pedro sanguíneo, um João fleumático, vamos encontrar um Moisés melancólico, vamos encontrar um Paulo colérico. Deus não mudou o temperamento desses homens, porém, o temperamento desses homens foram controlados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. E é isso que nós buscamos, é isso que nós estamos propondo aos nossos irmãos e propondo a nós mesmos, que tudo pode ser mudado com oração? Pode. O nosso temperamento não será mudado, mas ele pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ainda bem, né? Porque imagina se deixasse o pastor Paulo à vontade, sem a direção do Espírito. Imagina um Paulo colérico como era, né? Ou um Pedro sanguíneo como era, se não tivesse a orientação do Espírito Santo. Então, o que é que o Espírito Santo faz na vida do homem? Porque os temperamentos têm as suas virtudes e têm os seus fracassos. Todo temperamento tem as virtudes e tem também os fracassos do próprio temperamento. Então, o que o Espírito Santo faz com relação ao temperamento? Porque o temperamento é genético, o temperamento vem dos genes, vem da própria pessoa, às vezes herda dos pais. Porém, as fraquezas do temperamento, elas podem ser melhoradas pelo Espírito Santo. E as virtudes, elas podem ser potencializadas. Não é assim, pastor Paulo? Sim, sim. E somente o Espírito de Deus faz isso, né? No homem. Ele transforma a velha natureza em uma nova natureza, né? O homem, né? Com tudo aquilo que tem, às vezes, de ruim, porque é a semente do pecado, né? Que herdamos de Adão. E aí o Espírito Santo vem e ele faz essa limpeza, essa transformação no coração do homem, dando poder, dando sabedoria para ele realmente ser testemunho, como diz o versículo 8 de Atos. Sim, e na verdade a ideia do revestimento de poder não é para que alguém possa cantar melhor do que o outro, pregar melhor do que o outro, ensinar melhor do que o outro, aprender melhor do que o outro, não. Na verdade, o propósito do revestimento do poder, o revestimento do Espírito Santo, nada mais é para que eles alcançassem de Deus graça, força e poder para que pudesse continuar pregando o Evangelho. Imagina Jesus, o fundador do cristianismo, se ascende aos céus agora e diz aos seus discípulos, eu estou indo, mas vocês precisam dar continuidade àquilo que um dia eu iniciei. Imagine isso, a responsabilidade. Se isso não fosse com a orientação do Espírito Santo, com certeza o Evangelho não teria chegado até hoje. Na verdade, o Espírito Santo ele pode promover na vida do homem, não é sensações de alegria, de euforia, não são sensações que faz o homem cair ou que faz o homem rolar no chão. Não. Na verdade, o propósito do revestimento de poder é uma capacitação especial para que nós, nos dias das nossas dificuldades, nós possamos ser instrumentos de Deus e sermos testemunhas. Deus não te chamou para ser pregador, Deus não te chamou para ser cantor, para ser músico. O Senhor Jesus disse, olha, quando eu enviar sobre vocês o poder do alto, o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Na verdade, pastor Paulo, está sobrando pregadores. Sim. Está faltando
testemunhas? Testemunha. Tá sobrando cantores? Muito. Tem bastante? Tá trombando um no outro. Mas, no público. mas o que está faltando? Testemunhas. Testemunha. Agora, até pode ser um pregador, pode até ser um cantor e não ter a unção do Espírito Santo. Sim. Mas para você ser testemunha, até um certo pregador uma vez disse, olha, pregue, se for preciso, fale. É. Porque o nosso testemunho fala mais do que as nossas Sim. palavras. Sim, com certeza, porque o que a gente fala, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas aí o testemunho no dia a dia, o vizinho, o amigo, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, que vai falar, não, esse é realmente homem de Deus, como aquela mulher disse do profeta que passava. É Sim. homem de Deus. Mas por quê? Por causa do testemunho. Exatamente. Veja só, pastor Paulo, em Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, diz que a igreja começou a crescer e houve alguns desentendimentos entre os gregos contra os hebreus, porque eles entendiam que as viúvas estavam ficando sem um amparo Sim. que elas necessitavam. E a Bíblia diz que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvemos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Esses 7 varões, primeiro, eles tinham que ter boa reputação. Sim, conduta. O que é reputação? Reputação é conduta, falou bem. É isso aí. Reputação é testemunho. Os diáconos da igreja de Atos, eles tinham que ter bom testemunho. Eles tinham que ter boa conduta, tanto para os que estavam dentro, quanto para os que Sim. estavam fora. Sim. Então, um dos requisitos desses diáconos, desses 7 diáconos, primeiro, que eles deveriam ter boa reputação. Deveria ter boa reputação. Porque tem pessoas que não têm boa reputação, não têm bom testemunho. Ele não dá testemunho nem na sua casa, Muito triste isso. nem para os seus vizinhos, nem para os amigos de onde trabalham. Agora, pode um diácono não ter boa reputação? Não. De jeito nenhum. Primeiro, deveriam ter... E outra, quando eu digo reputação, eu não estou falando de caráter. Caráter é muito mais do que reputação. Porque reputação é testemunho. Reputação, pastor Paulo, é o que os homens dizem quando nos veem. Caráter é aquilo que os anjos levam para Deus acerca do nosso dia a dia, Sim. do nosso comportamento. E isso é importantíssimo. Então, testemunho, bom testemunho, isso é imprescindível. Caráter, muito mais. E, infelizmente, hoje em dia, né, vale até a pena ressaltar, está faltando isso, muito. Porque você vê acontecer muitos escândalos dentro da igreja, porque antes a gente falava lá fora, Sim. agora é dentro. Por quê? Às vezes está sendo colocado lá como diácono, ou como um pastor, um apóstolo, uma pastora, depende do seu ministério que tem a consagração dos ministérios, que não dão mais reputação das suas vidas e nem testemunho. Não consegue dar testemunho nem para sua própria família. Não. Agora, os diáconos da igreja de Atos deveriam ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo. Eita maravilha. E deveriam ter sabedoria para que pudesse exercer o diaconato, Sim. para que pudesse exercer o ministério de serviços na igreja, para que pudesse atender as necessidades das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, para que pudesse cuidar do dia a dia do templo. Esses diáconos, eles tinham que ter reputação, deveriam serem cheios do Espírito Santo e deveriam buscar de Deus sabedoria. Então, já desde o início da implantação da igreja, se vê a necessidade de homens cheios do Espírito Santo. Na verdade, hoje tem pessoas cheias de discursos, Sim. muitos discursos, né? Muito. E que comovem até temporariamente. Sim. Hoje tem gente que faz quase que descer fogo do céu, faz você chorar. Mas sabe o que eu percebi? Que latas vazias fazem muito mais barulho barulho do que latas cheias. Isso aí eu conheço muito bem, porque eu sou da roça, né? Eu sou do interior. E a lata a gente usava para bater lá, para jogar bolinha, como é que era? Bete, alguma coisa. Uhum. Não lembro lá.
e fazia um barulho, e tem muitos assim Mas quando hoje. estavam vazias. Quando estava E quando vazia. estava cheia, você conseguia fazer barulho? Não, nem em hipótese alguma. Nós aprendemos ontem no treinamento de aperfeiçoamento ministerial que essa unção de Deus, essa graça de Deus, não está relacionado na eloquência do homem, não está relacionado como ele se porta diante do povo para falar, né, a sua oratória, a sua dicção, não está relacionado a isso. Na verdade, a virtude do Espírito Santo, ela vem sendo testemunhada com prodígios, com milagres, com mudança de comportamento, com mudança de atitudes. E é isso que Deus quer para nós. Sim, pastor Paulo. Uma coisinha, o senhor falou aí do aperfeiçoamento, né, do nosso curso de obreiro, e eu quero convidar vocês aí que estão nos assistindo, ano que vem nem tem de novo, né, pastor? Sim. Continuidade. Claro. Então, convidar os nossos ouvintes para participar conosco. Olha, vai terminar agora esse curso que nós tivemos, vai terminar na próxima segunda-feira, e a sigla é TAM, T-A-M, Treinamento de Aperfeiçoamento Ministerial. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar lecionando este curso, o pastor Clóvis do Prato também, e na verdade o que eu entendo do TAM que foi uma teologia prática. Sim. A teologia sistemática, a Kairos oferece, toda segunda-feira tem curso de teologia também. Mas o que é que nós aprendemos no TAM? A teologia prática. Sim, dia a dia, né? A prática dos trabalhos da igreja no dia a dia. E graças a Deus, está sendo de bênção, vai encerrar na próxima segunda-feira, e no próximo ano, com certeza, nós teremos a segunda... Vamos fazer o segundo módulo do TAM, que são 13 lições. Na verdade, falta mais 3 módulos, né? Foi proposto 4 módulos, né? Exatamente. Então, mais 3 módulos de 13 lições e você é convidado. Sim. No ano que vem, quem sabe, nós vamos estar tratando sobre ética pastoral, ética familiar. Vamos falar da ética de uma forma geral, porque o obreiro precisa também ter ética, né? Tem muita gente sem estudar, ética. Né? Estudar, está apto. Tá aqui, tem que a exigência da Bíblia, não é pastor Paulo, pastor Silvano, não. É a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia, o conhecimento da palavra. Pastor, eu só gosto de orar. Muito bem, orar faz bem. Porém, a oração, né? Crescer na graça e no conhecimento. Sim. Quem só cresce na graça, fica sem graça. Sim, sim. E ele fica sem graça por quê? Ele passa a achar que é mais crente do que os outros, que é mais fervoroso do que os outros. E se crescer na graça e no conhecimento, não sei os que estão nos acompanhando aqui, não sei se o pastor, mas aquelas balanças antigas, você apanhava um peso aqui e um peso aqui, e ela igualava. Hoje não tem mais, hoje é tudo digital. Mas como eu disse, eu sou lá do interior, aí tinha aquela balança, o peso aqui com o peso do alimento aqui, equilibrava ela. Crescer na graça no conhecimento é isso, um equilíbrio. Esse equilíbrio. Agora, quando cresce só na graça, fica sem graça. Não, cai, né? Cai. E quando cresce só no conhecimento? Não, aí fica bobo. É. Quem passa a achar que sabe mais do que os outros, que conhece mais do que os outros. Se torna ignorante, né? Porque sabe tanto que... Sim. E então, se não tiver o conhecimento, também tiver só o poder, só a oração, também é ignorante, porque ele não conhece. Exatamente. Então, o equilíbrio está em graça e conhecimento. Então, é nisso que nós precisamos. A irmã Carla Cerezer está dizendo, olha, no próximo TAM, ela com certeza vai estar participando. Glória a Deus, aleluia. Inclusive, nós estivemos orando hoje, viu, irmã Carla, pelo seu esposo, a fim de que o Senhor restabeleça a sua saúde por completo. Esteve ali, está se recuperando, e nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E cada hora, pastor Paulo, mais pessoas assistindo, Davi Alves, né? Misael de Oliveira, Wesley Renato, Danilo Forasteiro, o JB, Presbítero Leonel, Lourdes, que benção, Marcos Geraldo, Rei dos Magnéticos, Luzilene, Samuel Moital, lá de Cabreúva, Dalila, meu Deus. Glória a Deus por isso. Cantor Adriano Bonfá. Adriano Bonfá, nós estamos aguardando vocês aqui para estarem louvando ao Senhor, você, o Kiko, toda a família. São muitas pessoas, Natália Fernanda, Natália, Deus abençoe minha filha, Kelly, Danilo, Melo, são muitas pessoas, Pastor Milton assistindo a Rede Bálsamo e Mel,
Pastor Milton, só gostaria de confirmar com o senhor se o senhor está no Japão ou se o senhor está aqui no Brasil assistindo a Rede Bálsamo e Mel. É bênção. E o que nós estamos tratando hoje é sobre esta virtude do Espírito Santo. Porque, na verdade, nós instituímos o mês de novembro como um mês de nós, não que os outros meses nós não devemos buscar. Foi um mês específico, né? Específico para buscarmos o Espírito Santo. E nós temos também uma proposta para o próximo mês, convidar também os nossos irmãos para participar conosco agora em dezembro, aos domingos. Exatamente. Encerra-se amanhã amanhã não, agora quinta-feira, esse momento de busca pelo Espírito Santo. Pastor Milton está dizendo que está no Japão. Que maravilha. Pastor Milton, Deus abençoe, meu irmão, o senhor e toda a família, viu? Agora é 8 e pouco da manhã lá, então. É isso mesmo, está amanhecendo o dia lá. Irmã Cléo, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o irmão Osvaldo, Deus abençoe a vida de vocês. São muitas pessoas assistindo a Rede Bálsamo e Mel. Todas as vezes que nós começamos uma transmissão, Pastor Paulo, são muitas pessoas que vão assistindo e depois assistem vão assistindo. Então veja bem, mês de dezembro agora, todos os domingos do mês de dezembro, já há algum tempo nós elaboramos na igreja, como um programa da igreja, no mês de dezembro, aos domingos, nós falamos sobre o projeto Deus na Minha Casa. Maravilha. Projeto Deus, são 5 domingos do mês de dezembro que nós trataremos sobre família. E o tema deste Deus na Minha Casa, para dezembro agora, é Minha Casa, Território de Deus. E sabe quando que a sua casa vai ser território de Deus? Quando for cheia do Espírito Santo. Quando for cheia do Espírito Santo. Pastor Combina, Paulo. é um tema levando para o outro. Sabe o que me chama a atenção? O senhor acredita que até as casas se enchem de presente, de cores nesse final de ano? Sim ou não? Sim. Né? Tem até a uva passas que passa escondida, a uva passas que ela não aparece durante o ano, chega dezembro agora, ela vai com tudo, né? Vai na salada, na farofa. Vai em tudo. Mas o que adianta ter uma casa colorida, adornada, cheia de presentes, cheia de luzes e não ter o Espírito Santo? E não ter o Espírito Santo. É vazia, não tem nada. Não tem para onde correr. E não tem nada, essa casa está vazia. Não tem nada. Porque a alegria do homem não se consiste nos bens que ele possui. Verdade. Mas a alegria do homem está em fazer como Davi. Davi disse, olha, Senhor, não me importa se eu perder o reino. O reino para mim não é o mais importante. A coroa para mim não é o mais importante. Sim. O que eu não quero é que o Senhor retire de mim o seu Espírito Salmo Santo. 51. Exatamente. Ele disse, olha, não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que maravilha. Essa foi uma oração sábia, um pedido sábio, né? Sim. Se todos pedissem isso aí, nós teríamos um mundo bem melhor. Com certeza. Agora, quinta-feira temos a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Sim. Na nossa igreja sede. Então, vem participar conosco. Avenida São João 630. 19h30. Exatamente. Ao lado do Banco do Brasil. Vai ser forte, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Pastor Israel Bugarelli, olha que interessante. Olha aqui, o pastor Milton, que é um pastor de família também, ama a família, né? Está dizendo que em janeiro estará ministrando para as famílias lá do Japão. Olha que glória, hein? Que bênção, pastor Milton. Que Deus... Essa é a área que eu gosto, viu? Tenho ministro várias palestras na área para casais. Para casais. E vou falar uma coisa. Se nós queremos uma igreja avivada, a família tem que estar avivada. A Núbia também está assistindo, a Núbia Sena. Núbia Sena. Pastora Núbia. Pastor Israel está dizendo que amanhã, lá no Cidade Nova, vai ser um encontro de mulheres renovadas. É mesmo, bem lembrado. Amanhã, quarta-feira. Você, nosso convidado especial, quarta-feira, Cidade Nova 1, lá próximo ao lado do posto de gasolina, né? Cidade Nova. Vai lá, 19h30. Eu quero receber você lá. Nós estaremos lá, se assim o Senhor nos permitir. É um trabalho específico voltado para mulheres renovadas, né? Mas nós, os homens, estaremos lá em nome de Jesus. Sim. Agora, veja interessante, o pastor Milton, lá no Japão, na Terra do Sol Nascente, ministrando sobre família. Por quê? Eu acredito que a necessidade também das famílias do Japão são as mesmas necessidades das famílias brasileiras. Com certeza. E qual é a necessidade maior? A presença de Deus na casa. Quantas famílias têm sido destruídas hoje? Quantos casamentos têm sido desfeitos? Quantas violências, quantos adultérios, prostituição?
Mas sabe o que é isso? A ausência de Deus. Sim. Agora, nos 5 domingos de dezembro, agora, o tema vai ser Minha Casa, Território de Deus. Maravilha. Eu creio, pastor Paulo, que muitas famílias serão restauradas Com pelo certeza. poder da palavra. Com certeza. E aí, no primeiro domingo agora, todos os primeiros domingos do mês de dezembro, nós temos uma casinha muito linda que a irmã Neia Prado preparou para nós, filha do pastor Clóvis. Ela preparou uma casa e neste primeiro domingo, pastor Paulo, dia 1, nós vamos estar ministrando sobre todos os cômodos da casa. Glória a Deus. Todos os cômodos. Maravilha. O que representa a cozinha, o que representa a sala, o que representa os quartos, o que representa o banheiro, o que representa a varanda, a área gourmet, o que representa. Nós estaremos ministrando sobre isso. Depois estaremos entregando para cada pessoa um pedido de oração, onde essas pessoas estarão assinalando onde é a sua maior necessidade. Maravilha. E nós, obreiros, estaremos nesse mês de dezembro, jejuando e orando em favor das famílias. Aleluia. Pastor Milton está dizendo que família fortificada, igreja fortalecida. Verdade. É isso mesmo, isso mesmo. Agora, eu até entendo que os pais querem dar presentes, os pais querem suprir as suas casas, isso é ótimo, deve fazer isso mesmo. Porém, não é o mais essencial. O essencial é ter uma família próspera. Prosperidade é a ausência de necessidades. Maravilha. Eu tenho certeza que em algum cômodo, em alguma área da tua casa, Deus quer atuar. Eu sempre digo, pastor Paulo, que quando alguém perguntar para nós onde é o céu, nós temos que dizer que o céu é na nossa casa. Sim, sim. É na nossa casa o céu. E tem que ser. Veio à minha memória agora um professor que chegou para os alunos e falou: alunos, eu quero que vocês façam uma redação e me respondam onde é o inferno. Os alunos responderam uma coisa, outros. Aí um dos alunos respondeu assim: professora, o inferno é na minha casa. Nossa, que coisa terrível. E ela ficou assustada com aquilo, ficou pensando sobre aquilo. Passou algum tempo, ela pediu para que os alunos escrevessem uma carta ou uma redação falando sobre o céu, onde era o céu. Aquele mesmo aluno que meses antes tinha dito que o inferno era na sua casa, ele agora responde para a professora: professora, o céu é na minha casa. A professora ficou assustada, ela falou: mas olha, na redação anterior você disse que o inferno era na tua casa e agora você está dizendo que o céu é na tua casa? Ele se pôs bem, é isso mesmo. A minha casa era o inferno. Havia brigas constantes, havia vícios, havia desordem, desorganização, havia intrigas, havia problemas. Mas alguém foi na minha casa